Boa noite, pessoal. Vamos iniciar então a entrevista coletiva com o professor Matheus Costa, iniciando com o João, da Rádio FEC. Muito boa noite, Matheus. Muito boa noite aos colegas de imprensa. Parabéns pela vitória. A gente jogou muito bem, praticamente, principalmente nesse meio campo. Conseguiu fazer um gol, dois gols, né? Dois golaços. Uma boa estreia do Paulo Sérgio, mais uma boa atuação defensiva do Silva. Matheus, esse resultado operário pelo menos dorme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série B, dependendo do resultado do jogo de Botafogo de amanhã. Antes desses dois confrontos aqui no Germano Krieger, você havia comentado sobre a importância de vencer e conquistar 6 pontos aqui no GK para almejar planos na parte de cima da tabela. Com isso feito, com esses dois jogos já feitos aqui no Germano Krieger, qual a sua avaliação parcial, principalmente do jogo de hoje? Valeu, Matheus. Boa noite, João. Boa noite a todos. Eu acho que isso é muito característico dessa competição. Se você almeja coisas boas, você tem que ter uma campanha muito regular e muito positiva dentro de casa e buscar somar pontos fora de casa. Então, a gente estava retornando para o Germano Krieger nessa Série B agora, frente ao Sampaio Corrêa, e com possibilidade de fazer 6 pontos com 2 jogos em casa, né? A gente sabe que é muito difícil isso de acontecer, manter uma sequência grande dentro de casa, mas nós vamos brigar muito para continuar almejando coisas boas aqui dentro de casa e fora de casa sempre pontuar, dentro da possibilidade de vencer, se não der para vencer, não perder, porque isso é característico dessa competição e se você buscar as vitórias dentro de casa e almejar pontos fora de casa, você vai estar sempre ali na parte de cima da tabela. Acho que, independentemente do momento da nossa classificação atual, o mais importante é a gente buscar esses pontos e almejando coisas boas, né? Óbvio que a rodada ainda não se completou, mas independentemente da gente estar na vice-liderança, ou cair para terceiro ou para quarto, acho que o mais importante é a gente buscar as vitórias e ir pontuando e realmente mostrando que o Operário é uma grande equipe nessa competição e que a gente vai brigar contra todos os nossos adversários buscando coisas boas. Beleza, Matheus? Obrigado. Parabéns pelo jogo mais uma vez. Bom descanso para ti dessa noite. Valeu, Matheus. Obrigado, João. Marcos, Rádio Clube. Certo, boa noite, Marcos. Realmente não me agradou muito a nossa produção do primeiro tempo. O Cruzeiro veio com uma situação de 3 zagueiros, com uma linha de 5 e com uma compactação muito boa, né? Daí parabenizar também o trabalho do Mozart, em pouco tempo de preparação aí. Ele posicionou muito bem a equipe do Cruzeiro para nos enfrentar aqui, diminuindo muito os nossos espaços. E com uma equipe muito competitiva, com 3 zagueiros, que já aumenta o nível de força, em um campo hoje que era pesado, em virtude de 2 dias chovendo o dia inteiro, o que deixa o campo mais pesado e o que requer mais força dentro de campo. E o nosso jogo acabou não se encaixando, né, numa situação de bola parada. E após uma expulsão, a gente conquista o gol. E a tendência era criar um jogo favorável a nós, mas o Cruzeiro, mesmo com um homem a menos, manteve a linha de 5, o que foi uma surpresa para mim, que eu achei que poderia inverter, e colocou somente 3 homens no meio de campo e um na frente, com 3 homens no meio de campo com muita velocidade, né, que era o Bruno José ali fazendo o lado direito, Felipe Augusto de ala esquerda preenchendo a área toda hora, e numa bola longa, que daí o Cruzeiro começou a praticar bastante essas bolas longas para tentar alcançar as costas da nossa defesa. A gente acabou falhando na primeira bola, uma infelicidade do Silva também que escorregou, e sobrou no pé do Bruno José, que daí numa situação de finalização e volta, acaba no pé do Felipe Augusto e a gente cede um empate. Daí no intervalo eu procurei corrigir mais o nosso posicionamento, a entrada do alemão obviamente no Vilela com medo de expulsão, então o Fábio Alemão mantivemos a força do meio de campo, com a troca do Vilela pelo alemão, e recuamos o Bastos
para a gente tentar preencher um pouquinho e mudar o nosso posicionamento para fazer com que o Cruzeiro fosse mais para trás e não tivesse situação de transição, que era uma preocupação que a gente ia ter com o homem a menos. Daí acredito que a gente controlou muito bem o segundo tempo, devido ao nosso posicionamento, os jogadores entenderam bem, ficamos com bola, quando a gente perdia a bola a gente pressionava muito bem e criamos situações para reverter, para voltar a ficar na frente do placar. E numa finalização do Silva ele foi muito feliz e concluiu em gol. Então é mérito de todos que entraram, mérito de quem iniciou, mérito da postura da nossa equipe, que brigou e lutou até o fim mais uma vez. Então a gente manter sempre esse equilíbrio, que é muito importante numa competição a longo prazo, e agora buscar pontuação lá em Campinas, que é mais um jogo duríssimo que a gente vai ter frente à Ponte Preta. Obrigado. Dudu Guimarães, Rádio Lagoa. Obrigado, Gabriel. Boa noite aos companheiros, boa noite, Matheus. Parabéns por mais uma vitória. 6 pontos conquistados em casa, sempre muito bom. Eu queria saber de você, Matheus, a tua intenção com o meio campo hoje diferente, né? Hoje você não escalou o Marcelo, nem o Rafael Choral, optando pelo Leandro de Mello. O porquê, né, dessas mudanças, qual que era a tua intenção? Queria que você falasse da estreia do Paulo Sérgio, né? O cara chegou ontem, foi registrado no BID e já deixou a marca dele no belíssimo gol de bicicleta, Matheus. Parabéns mais uma vez pela vitória, um grande abraço. Obrigado, Dudu, boa noite. Dudu, a nossa ideia era a gente formar um tripé no meio de campo, um triângulo com um volante e 2 médios, né, 2 meias aproximando do Paulo, e a gente iniciou com o Vilela, que é um jogador, quando a gente faz isso, a gente procura botar um cara que tenha tanto uma saída de jogo quanto tenha força para competir. O Pedro, um médio mais avançado pelo lado direito, o Bastos, um médio mais avançado pelo lado esquerdo, e a gente formar os nossos triângulos pelo lado do campo para tentar ganhar fundo contra o Cruzeiro, porque a gente sabia que eles poderiam ou iniciar com uma linha de 5 ou com 2 linhas de 4, e a gente trabalhou em cima dessas duas situações. Quando a gente viu a escalação, sabia que era linha de 5, o que a gente procurou criar uma superioridade no meio de campo, era essa a ideia, porque eles estavam somente com 2 atletas no meio de campo, que era o Giovanni e o Matheus Barbosa, e a gente com 3, Vilela, Pedro e Bastos. Então a gente tinha essa ideia de povoar o meio de campo e criar superioridade. Então foram essas situações. O Chorão teve uma sequência muito grande, eu analisei que ele estava um pouco desgastado, é um jogador fundamental para nós. Eu acho que equipe que quer almejar coisas boas não pode depender somente de 11 atletas. Então foi uma oportunidade de a gente começar com um meio de campo diferente. Marcelo também vem de uma sequência muito grande sem jogo, daí acabou tendo uma sequência agora. Então priorizei por atletas que talvez tivessem condições de aguentar essa carga e ter essa força no meio de campo. E daí no decorrer da partida eu recuei 2 volantes para a gente melhorar a nossa construção, que eu recuei o Bastos para deixar ao lado do Fábio Alemão, já no intervalo, colocando mais um atacante, o Tomás, e centralizando mais o Jezinho para trabalhar ao lado do Paulo. E daí são variações de jogo, né? Eu analisei que o Pimpão se desgastou um pouco, a entrada do Waller, daí na sequência o Leandrinho, para a gente também, o Jean muito tempo sem jogo, para manter essa qualidade ali entre linhas de meia, de 10 de ligação, e o Schumacher no Paulo para a gente aumentar essa sustentação aí lá na frente. E o Paulo é um cara que a gente já visualizou assim que teve a possibilidade de a gente trazer. Não pensei 2 vezes, falei com o nosso departamento de futebol, parabenizar também o clube por acreditar, porque foi somente uma ligação e eu mostrando o interesse total e a necessidade de a gente trazer ele. O clube não pensou 2 vezes e confirmou isso. Um cara que já tem histórico aqui, já foi um vencedor aqui, não preciso nem comentar sobre a facilidade dele fazer gols, o ano passado já mostra isso. Às vezes é natural uma oscilação, então ele não teve um início de temporada este ano como acreditava, o que não quer dizer que a culpa é dele, né? Tem outros fatores que envolvem muito isso. Sempre acreditei muito nele, gosto muito dele, e é um atleta que se encaixava no perfil para iniciar a partida de hoje, porque tem uma boa agressividade sem bola, e a gente tinha como ideia pressionar a equipe do Cruzeiro para não deixar ficar com a bola, porque o Cruzeiro com bola é muito perigoso, porque são jogadores de muita qualidade, muito refino técnico. Então foi mais ou menos essa ideia. Ele tem essa sustentação de jogo ofensivo, é um cara muito agressivo sem bola para marcar e é um finalizador nato,
Prova disso foi o gol que ele fez hoje. Então, mérito também a ele por estrear fazendo gol, que isso é muito importante, dá uma moral muito grande para mais um jogador qualificado no nosso elenco. Valeu, Matheus. Obrigado, bom descanso e boa jornada lá em Campinas na terça-feira contra a Ponte. Grande abraço. Obrigado, Dudu. Abraço. Joel Rádio Itaí. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Matheus, a todos os colegas da imprensa. Matheus, você praticamente respondeu quase todas as perguntas, mas eu quero me basear na seguinte questão. No primeiro tempo, o Cruzeiro veio muito bem articulado. Nós tivemos aí realmente o Cruzeiro mostrando uma performance bastante grande, né? Inclusive criando muitas dificuldades e até forçando o erro de alguns jogadores do Operário Ferroviário, no caso do gol até, né, que quando o Operário errou. Mas no segundo tempo você consertou essa equipe, apesar do Cruzeiro estar numericamente em desvantagem, você acabou consertando toda a equipe, provando que realmente você tem aí o grupo no vestiário, mostrando toda a sua qualidade como técnico do Operário Ferroviário. Eu gostaria que você explicasse quais foram os fatores preponderantes para essa mudança de jogo, porque para mim foi dois tempos distintos. Um tempo em que o Cruzeiro foi melhor, o Operário, apesar de conseguir o empate, o Cruzeiro foi melhor no todo, mas no segundo tempo o Operário tomou conta da partida. Gostaria que você explicasse o todo desta situação. Perfeito, perfeito, Joel. Joel, mais ou menos a ideia, assim, para tentar resumir de forma um pouco mais simples, o Cruzeiro conseguiu ter um gatilho de pressão e a gente aceitou de uma forma muito fácil isso. Quando a gente lateralizava o jogo, o Cruzeiro nos pressionava e a gente não tinha mais saída. A gente não encontrava mais jogo de retorno, nem jogo por dentro, acabava se livrando da bola e ficou um momento muito perigoso. Acho que todos vocês podem concordar. Na nossa saída a gente ficou praticamente sem situação para construir o jogo, mérito dos encaixes de marcação do Cruzeiro. E a minha ideia era ganhar o meio de campo, como eu disse, com um tripé, só que o Vilela ficando marcado, a gente estava sem essa situação de achar passe no Basso e no Pedro, e eles pressionavam muito a gente pelos lados e a gente não tinha mais jogo. Então, eu enxergando isso no intervalo, eu procurei corrigir, recuando 2 volantes próximo à nossa linha de 4, e obviamente o Cruzeiro daí com um homem a menos iria dificultar isso, iria encontrar dificuldade nisso. Então a gente começou daí a ter mais jogo de construção. O Bastos variando o centro pelo lado esquerdo, trabalhando junto com o Rodolfo e com o Silva, para a gente levar a bola da defesa para o ataque, e o Fábio Alemão pelo lado direito com o Alex e com o Renier. E a partir desse momento a gente praticamente encurralou o Cruzeiro para trás, e eles não tiveram mais engate de pressão, porque tinha jogo no fundo. Quando a gente lateralizava o jogo, a gente encontrava esse passe para frente e a gente encontrava passe por dentro, ou a gente reiniciava o jogo para achar o jogo lá do outro lado. E o Jezinho tem uma mobilidade muito grande ali por dentro que criava essa superioridade no meio ali. Então, acredito que depois da nossa conversa e da mudança de posicionamento, facilitou para encaixar o nosso jogo e a gente fazer com que o Cruzeiro fosse para trás. E parabenizar os atletas, como você mesmo disse, João. As trocas são constantes, elas fazem parte de um processo a longo prazo. Nós temos um elenco aí qualificado, eu sempre valorizo o elenco. Então, os atletas que entraram corresponderam, aceitaram e compraram a ideia. Então, isso foi importante daí para concretizar a nossa vitória. A gente posicionar eles respeitarem esse posicionamento, acreditar, confiar, e mostrar a capacidade de cada um de forma individual, que é a qualidade que eles têm para fazer com que a gente chegasse a essa vitória. Rodrigo, GE.globo. Matheus, boa noite a todos. Matheus, queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto o time sai fortalecido dessas 2 vitórias. Depois de tudo que vocês passaram aí por desfalques, por lesão, principalmente por Covid, no último jogo você tem que colocar a equipe ali para conseguir fazer outros momentos.
Eu comentei, Rodrigo, quando começou a surgir vários desfalques no início de uma competição muito difícil, eu comentei que são nesses momentos que se fortalece um grupo, nos momentos de maiores dificuldades. Então a gente teve esse início de competição nessas rodadas iniciais, muitas dúvidas, muitos desfalques, e um dia antes do jogo, no último treino do jogo, nós trabalhamos exaustivamente numa equipe, numa estratégia de jogo. À noite eu recebo a informação que a gente perde inúmeros atletas, e eu comentei com o grupo, eu falei, nesses momentos que a gente tem que se fortalecer ainda mais e mostrar a força do grupo que temos. Então, e foi uma prova, eu fico feliz por a gente corresponder, independentemente dos atletas que estavam em campo, das trocas que a gente realizou, dos formatos que a gente fez a equipe jogar dentro de campo, a gente sempre esteve equilibrado. Teve momentos que a gente teve que se defender mais, teve momentos que a gente atacou mais, estava em um momento de confiança grande com bola, e isso fortalece o grupo. Então, hoje nós estamos muito felizes, né, no G4, numa competição extremamente difícil, e a gente sempre tem que manter esse controle e o equilíbrio. Pode ser que em algum momento dessa competição a gente volte a sair do G4, e isso não pode ser uma terra arrasada. Então a gente sempre tem que ter equilíbrio, ver o que a gente está fazendo, acreditar que a gente tem capacidade para isso, e estar almejando coisas boas, né? Agora são águas passadas o que aconteceu aqui, nossa cabeça já tem que estar voltada para Ponte Preta. Soube que eles perderam o derby, então tem que ver o que pode acontecer lá também, a gente analisar muito bem esse jogo e fazer o nosso melhor para buscar pontuar lá, que é isso que a gente tem que buscar, jogo a jogo, ponto a ponto. A importância disso é muito grande e pode pesar muito lá na frente no final da competição. Beleza, Matheus, parabéns pela vitória e um bom jogo na terça-feira também. Obrigado, Rodrigo. Osiris Nadal. Dois motivos importantes. A unidade que você passou para o grupo, e quando o Mozart entendeu o nó nas triplas do Constantino, e que ele mexeu no meio de campo, manteve aquela posição do 3-5-2, você imediatamente mexeu mais uma exatidão clínica, cirúrgica. Você viu que o meio de campo estava convidado. Então, parabéns. Você tem os jogadores muita garra, muita discussão, cada Djalma de uma zaga com deles, que fosse vitória, mas você realmente foi o termômetro disso. Merecemos cumprimentos nossos, o reconhecimento, porque há dias quem ganha o jogo é o técnico. E hoje ganhou você como técnico, seus jogadores com dedicação. Tipicamente, a vitória da nossa. Parabéns, Matheus. Obrigado, Osiris, obrigado. Acho que é um motivo de orgulho para todos nós. E também valorizar Ponta Grossa, né? Acho que nós temos que ressaltar que nós jogamos contra um dos gigantes do Brasil. Um time que dispensa comentários, um time de camisa pesadíssima, não importa a realidade deles. Acho que tem que ressaltar que a chegada do Mozart deu outro nada, não tô falando dos profissionais que estavam lá antes, mas o Cruzeiro eu vejo hoje que tem uma cara diferente, uma equipe extremamente difícil de ser batida, com jogadores muito qualificados, e isso valoriza ainda mais a vitória do Operário, um clube de tradição e de história maravilhosa. Não tenho dúvida alguma que cada dia mais está sendo reconhecido aí no Brasil todo, e a gente com pés no chão vai buscando nosso espaço também. A cidade de Ponta Grossa merece isso, essa cidade aqui maravilhosa merece ter um clube grande como o Operário hoje, jogando de igual para igual contra um dos maiores clubes do Brasil. Osiris, primeiro falando do Garcia, o Garcia é um atleta que ele acabou não tendo a oportunidade de fazer parte desse jogo em virtude da família dele toda estar com Covid. Daí existiu uma certa preocupação por parte nossa aí do atleta também, e a gente achou melhor, nesse momento nada é mais importante que a família, e o Garcia ficou ao lado da esposa e dos filhos, nesse momento aí particular
que ele vive e toda a força e apoio de todo o nosso clube, de toda a nossa cidade para ele. Não tenho dúvidas alguma que logo ele está de volta aí com toda a família 100%. Com relação a Campinas, a gente treina amanhã pela manhã, permanece aqui com os atletas descansando no período da tarde. Segunda de manhã a gente se reapresenta aqui, treina novamente e inicia a nossa viagem para Campinas. Parabéns, você é vice-campeão desse campeonato precedente. Eu também quero chegar a um resultado positivo. Tem um trabalho de maneira justa primeiro. Volto a dizer que você foi o que decidiu com a garra, com a cabeça, muito empenho. Esse é o time que eu consegui sempre dedico. E você passa sempre a ser os parabéns. Obrigado, Osíris. Obrigado a todos. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado.